A palavra que nós vamos meditar é uma palavra, eu creio que já é conhecida dos irmãos, aleluia, que Deus venha falar grandemente ao coração de cada um de vocês, assim como falou comigo, assim como tem falado, comigo, a palavra do Senhor, que venha falar também com cada um abundantemente, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Peço que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de 2 Pedro, do capítulo 3. Aleluia. O livro de 2 Pedro vai dizer assim para mim e para você. Está em negrito e diz: a vinda do Senhor. Amado, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento que o Senhor, o Salvador e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 4. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde o que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o céu e a terra, o que foi tirado da água e do meio da água subsiste, e pelas quais coisas pereceu no mundo, então coberto com as águas do dilúvio. 7. Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, e não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, o qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser como santo trato e piedade, guardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo desfalecerão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Apóstolo Pedro, ele vem fazendo uma narrativa, onde em sua carta ele desperta uma exortação ao vosso ânimo sincero. E neste momento ele nos faz entender, através dessa sua segunda carta, que a vinda do Senhor virá novamente. Porque o Senhor mesmo disse, quando ele tocou a terra, e o qual ele mesmo falou que ele veio para fazer a vontade do Pai e ia embora,
Mas para onde ele ia, naquele momento eles não poderiam ir, mas ele iria preparar o lugar para todos. Então o Senhor faz promessas. E através dessa palavra nós vamos entender que foi por uma palavra, a qual o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, que ele iria até o Pai, e no presente momento eles não poderiam estar com ele, mas que ele não vos deixaria órfão e o entregariam a eles o Consolador, que é o Espírito Santo. E como nós vamos entender que a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, quando o Senhor Deus formou toda a terra, foi através de uma palavra. E quando ele formou a terra, ele formou tudo que ali existe nela, até os dias de hoje. E depois ele formou-se o homem para trabalhar sobre a terra. Foi também por uma palavra. E através dessa palavra assim o fez. Da mesma forma ele falou, quando falou a Noé, acerca do dilúvio, aonde pela palavra se cumpriria, e se cumpriu a palavra do Senhor. Houve o dilúvio, e ali o Senhor fez justiça, porque a corrupção do ser humano, o ser humano, ele mudou totalmente a essência a qual o Senhor havia colocado sobre a face do ser humano. E ali começou a viver pelas suas próprias vontades. E quando o Senhor ele fala sobre sua palavra, se cumpre. Então foi por isso que o apóstolo Pedro, ele diz em sua carta, nessa segunda carta, e ele desperta como exortação ao vosso ânimo sincero. Porque quando ele fala que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor o Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, quando algo aconteceu sobre a face da terra, o Senhor avisou. Assim como o Senhor continua a avisar toda a humanidade através dos seus filhos, através de suas testemunhas. Aleluias. E aí quando nós vamos entender, quando apóstolo Pedro, ele continua dizendo em sua carta, aonde ele fala que, como eu e você também já ouviu, aonde que está? Quando é que vai acontecer? Ele falou que vinha, mas ele não vem. Não estou vendo nada acontecer. E o triste é a igreja, assim como diz a palavra, através do apóstolo Pedro, do versículo 3 do capítulo 3, ele diz que agora virão escarnecedores, andando com suas próprias consciências, com suas próprias verdades. E agora não são mais os ímpios que estão a falar. O que nós vemos no tempos de agora, nós vemos cristãos batendo de frente um com o outro, querendo ser um melhor que o outro, sendo que o Senhor nos chamou para ministrar a palavra da verdade. Igreja, se a teologia não é boa, vai se formar um grupo de cristãos que não serão bons. Se a doutrina é uma doutrina mentirosa, vai se formar um grupo de cristãos que vão aprender a mentir e vão se escarnecer. Em vez de ser testemunhas vivas para o ensinamento, vão estar ensinando outras pessoas a ser escarnecedoras, a ser mentirosas, a ser fraudulentas. Então o apóstolo Pedro vem dizer
a nós nesta carta, para que nós venhamos ter a vigilância. Porque há no meio de nós situações, pessoas que nós conhecemos e que fazem parte de um time que não faz parte da vontade de Deus. São aqueles sepulcro caiado. Então, quando o apóstolo Pedro vem dizer, a segunda da palavra, do capítulo de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele está dizendo que nós devemos ter vigilância acerca dessas doutrinas, ou as doutrinas que não levam ao irmão, à irmã a mudar, mas não mudar somente na estética, mas também no interior. No interior. Ser verdadeiro, ter um coração voltado ao Senhor. Aleluia. E ele diz ainda mais, porque naquele momento as pessoas vão dizer: aonde está a promessa de sua vinda? Mas o Senhor, ele disse, o Senhor se cumpriu todas as suas promessas, tudo que foi falado através do ministério do profeta Isaías, ali, quando o Senhor usou a vida do profeta messiânico Isaías, onde ele descreve a vinda do Senhor Jesus, e se cumpriu a palavra. O Senhor Jesus, ele veio, ele tocou sobre a face da terra, ele veio ensinar o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, a verdadeira entrega de ser um cristão. Porque ele mesmo disse que quando ele chegou sobre esta terra, o Senhor Jesus, ele veio para confundir aqueles que se achavam santos e que sabiam tudo. Então, quando o Senhor, ele diz, através da palavra do apóstolo Pedro, o qual fala, no capítulo 3, do versículo 5, ele diz: eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o céu e a terra, e que foi tirada a água do meio da água subsiste, e pelas quais pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então toda a palavra qual o Senhor, ele falou, irmão, se cumpriu. Tudo qual Deus falou se cumpriu. E quando nós viemos através de uma justiça, sim, o Senhor faz justiça sim. Porque quando o Senhor entregou o dilúvio, ele queria limpar a terra, mas ele não queria acabar com a benfeitoria que ele fez, que é o ser humano, que sou eu e é você. Ali ele estava dando ensinamento para que aqueles que ficaram ensinassem e fossem testemunhas vivas do poder do nosso Senhor. Mas quando nós vamos entender a palavra, nós vamos saber que quando o apóstolo Pedro ele fala também que muitos que estão sobre a terra estão ali guardando tesouros na terra, sabe? E a palavra mesmo diz que a gente não deve cultuar, guardar tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem, tudo ali são comidos, são destruídos. Mas devemos guardar o tesouro verdadeiro no céu, que é o quê? A palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é eficaz, ela muda toda uma estrutura. Ela muda todo o cenário. Assim como diz no versículo 7, mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra, reserva como um tesouro que se guarda para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Então quer dizer o quê? Dos ímpios. Hoje eu e você,
Não somos mais leigos. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. E quantos de nós já ouvimos a dizer, aonde é que está a promessa? Para que servir esse Deus? Ele não ouve a tua oração. Para. Porque o que você está fazendo, não estou vendo mudança. A sua casa continua do mesmo jeito, a sua vida continua do mesmo jeito. São os escarnecedores, igreja, que muitas das vezes estão no nosso meio. Porque quando Deus nos prova, é para que nós venhamos ser aprovados. E como que nós vamos ganhar uma batalha se não formos provados por Deus? E toda prova que Deus nos dá tem o tempo, a hora e o momento determinado para acabar. E quando o povo fala, você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque as coisas nos fluem, as coisas não estão acontecendo. É o escarnecedor querendo te tirar do foco, querendo te tirar da presença do Senhor. Então hoje, nesta noite, eu venho te dizer, seja qual for a situação que você está passando, tudo que Deus ele falou para mim, tudo que Deus ele falou para você, tem um tempo, um percurso de chegada e de acontecer, do acontecimento. Porque as pessoas querem o já de Deus. Mas se o já de Deus acontecer na minha vida, se o já de Deus acontecer na tua história, será que nós vamos conseguir segurar tudo de uma vez só? E por isso que Deus ele nos dá por porção. Ele dá porção para que eu e você venha saborear, para que nós venhamos entender que Deus está trabalhando. E quando Ele fica em silêncio, igreja, Ele está fazendo tudo aquilo que eu desejo, o desejo oculto do meu coração. E por isso que o apóstolo Pedro diz que, no versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, quando nós estamos certos da vitória, vivemos um dia e logo vem outro na sequência. E eu tenho dito aqui que um dia não é igual ao outro, mas temos por experiência o dia que se passou. E esse dia que amanhece, o Senhor nos dá a permissão para estar vivendo uma nova história, um novo acontecimento, uma nova continuidade de uma vida a qual está diante da presença daquele que vive e mora em mim, aquele que não deixa eu e você enganados nem confundidos. Então que nós venhamos entender, que nós venhamos guardar a palavra, a promessa, e o Senhor, tudo quanto Ele prometeu, quando nós vamos ler, ministrar a palavra de Deus, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos ver pessoas que passaram por lutas, como foi Jacó. Para ele conseguir a mulher amada, ele teve que trabalhar 14 anos para ter a mulher amada. Igreja, para Abraão ter o filho da promessa, ele teve que passar por uma trajetória onde ele teve um filho antes, com uma serva chamada Agar. Mas o Senhor, quando Ele fala que Ele vai me prometer, que Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a trajetória que Ele nos faz passar, às vezes nos faz passar pelo vale, pelo deserto, pela fornalha, mas isso não quer dizer que a promessa está esquecida e nem que se esfriou. A promessa continua de pé, assim como Ele mesmo diz, que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Ele tem o domínio completo de todas as coisas, da minha existência, da tua existência e da tua história. E a promessa do Senhor na minha vida e na tua vida permanece de pé. Como e quando irá acontecer, eu não sei, mas vamos ser aquelas pessoas que promove a promessa, faz com que ela aconteça, como? Crendo na palavra qual Deus entregou para mim e para você. Lembra, igreja,
Quando Deus ele fala no livro de Mateus, no capítulo 24, quando ele fala lá o sermão profético do princípio das dores, aonde Jesus mesmo diz que, ele diz no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. Então quando o Senhor estava dizendo ele já estava nos preparando para algo que pudessem vir, que pudessem tentar enganar, fechar os olhos dos teus filhos, os olhos daqueles que já conhecem a palavra, para que eu não amasse, para que você não vivesse o verdadeiro amor, o verdadeiro evangelho, como mesmo diz ainda no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o Senhor ali, ele já estava dizendo para nós o que poderia acontecer, e através da vida do apóstolo Pedro, nós estamos vivenciando algo que Deus ele está dizendo para nós através das promessas a qual Ele nos fez. E quando nós vamos entender, nós vamos conhecer, e é do nosso conhecimento, a vida de um apóstolo chamado Paulo, que não andou com Jesus, que não conheceu Jesus vivo, mas ele conheceu um Jesus espiritual, ele conheceu um Jesus que entrou dentro da vida dele e fez uma mudança que não somente trocou o nome dele, mas trocou toda a estrutura de viver dele, de pensar. Aleluias. E quando nós vamos falar dos apóstolos de Cristo, nós vamos saber que eles passaram por luta, eles passaram por provações depois da passagem de Cristo pela terra. Porque agora eles eram testemunhas vivas de tudo aquilo que eles vivenciaram com Cristo. Assim é comigo e assim é com você, igreja. Porque o Senhor mesmo diz no versículo 9... O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. E por que o Senhor fala isso? Que Ele não quer, Ele não deseja que ninguém se perca. Porque muitos dizem assim, eu estou cansado. Se eu morresse hoje, se Deus me levasse hoje, eu estou preparado. Não suporto mais. Mas nós lemos agora, o Senhor não quer perder ninguém. O Senhor não quer perder ninguém. O Senhor quer todos os seus filhos. É por isso que Ele não faz acepção de pessoa. Ele não quer saber se você é gordo, se você é magro, se você é preto, se você é branco. Ele não quer saber a sua cor, seu tom de pele, o seu tempo de ministério. Ele quer saber da verdadeira entrega. Ele quer que eu e você venhamos a nos arrepender. Ele não quer que ninguém venha se perder, porque Ele é o meu Pai e Ele é teu Pai também. Então quando Ele fala acerca dessa palavra, Ele é longânimo, Ele é longânimo. A paciência do Senhor é grande pela tua existência, pela existência do povo humano. Mas hoje o Senhor está dizendo para mim, para você, Ele não tarda a sua promessa, mesmo que alguns dizem está demorando a vinda do Senhor. Eu já vi muitos falarem, eu já ouvi muitos vindo e falando que aceita Jesus, porque este mundo está acabando. Verdade, igreja, o mundo, ele se acaba quando nós verdadeiramente aceitamos o Senhor Jesus. Aí nós vamos entender que o mundo está aí, mas nada tem mais a oferecer, porque não sentimos mais prazer, porque o prazer que nós sentimos agora é estar com Cristo, ouvir de Cristo, ouvir que Cristo está nos ouvindo e saber que Ele virá buscar a sua amada igreja. Aleluia, Jesus. E por isso que no versículo 10 diz que no dia o Senhor virá como um ladrão à noite, no qual o céu passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se
desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós sabemos que quando o Senhor fala que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus não voltará vazia. Ah, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, se faz presente, ó Pai, na minha vida, na minha existência, na vida dos teus filhos, ó Deus. E por isso que ele fala que ele virá como um ladrão, igreja. Porque quando a vinda do Senhor não vai ser como um dia a qual eu vou amanhecer, vou sair de casa, vou ir para o meu trabalho, depois eu vou voltar. Não vai ser um dia cotidiano, não vai ser um dia comum, vai ser um dia específico, onde ele vai preparar e vai falar: esta é a hora, este é o momento, esta é a chegada, aonde eu chamarei os meus filhos, aonde os meus filhos estarão comigo, aonde eles ouvirão de minha palavra e entenderão a qual eu tenho falado, a qual eu tenho dito, assim como eu falei no livro de Apocalipse ali, através da vida do apóstolo João, do capítulo 21, o novo céu e a nova terra, aonde o Senhor preparou para mim e para você, igreja. O Senhor está dizendo nesta noite, para mim e para você, a promessa continua de pé na minha vida e na tua vida e na tua história. Oh, Adonai, eis aí o teu filho, eis aí a tua filha. Olha os olhos, olha com os olhos espirituais, veja tudo aquilo que Deus ele tem falado, veja tudo aquilo que Deus ele tem ali contemplado através da minha vida, através da tua história, através dos livramentos que Deus tem dado. Ei, por onde tu andas, por onde tu caminhas, é a mão do Senhor, é a destra viva da justiça, te livrando, cuidando e protegendo, porque a palavra de Deus é verdadeira, é eficaz, e tudo que ele fala se cumpre, e por isso que ele fala para minha vida e para tua vida através da vida do apóstolo Pedro. Ei, não olha para trás. Às vezes nós olhamos para trás e falamos assim: meu Deus, o que aconteceu? Porque eu estou errando, eu vou voltar lá atrás e vou ver. Quando o Senhor mandar você lá atrás para ver, é porque você deixou algo lá e ainda não se cumpriu. Mas não tenha saudade de olhar para trás, só olhe para trás quando o Senhor te ordenar, porque às vezes deixamos alguns rastros que precisam ser apagados. A palavra de Deus mesmo diz que ele pode jogar tudo no mar do esquecimento, mas a minha memória e a tua memória muitas vezes nos traz ali como juiz, como carrasco, dizendo coisas que podem ser prejudiciais à tua vida ministerial, à tua vida efetiva, à tua vida familiar. Então hoje o Senhor está dizendo: aquietai, porque eu sou Deus e eu não tardo a minha promessa. Aleluia, Jesus. E por isso que Deus ele diz que havendo pois de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser santo, trato e piedade. Então o Senhor está dizendo: depois que acontecer tudo isso, depois que tratar a minha vida, depois que tratar a tua vida, e depois de entregar a promessa, a qual eu e você estamos preparados para receber, o Senhor está dizendo: o trato é ser santo, é ser piedoso, é estar debaixo da mão de Deus, é estar ouvindo ali tudo que Deus ele tem nos falado, mas não só por ouvir a palavra, e sim meditar, praticar a palavra de Deus, porque o Senhor, através do apóstolo
Pedro e também do apóstolo João, quando se fala da manifestação do Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor está dizendo através desta palavra que Ele habita na minha vida, que Ele habita em tua vida, em movimentos, em atos, em pensamentos. O Senhor está dizendo que eu sou e tu és santidade de Deus. Então o Senhor está dizendo que nós somos o que? Povo santo. Ah, Senhor Jesus Cristo, mas eu sou falho, eu sou pecador, mas a palavra de Deus está dizendo, igreja, havendo pois perecer todas essas coisas, há um processo a se passar, há um processo a se seguir, há uma caminhada, há uma trajetória, e por isso que ele disse, se você caminhou uma milha, caminhe em duas, porque Deus vai te dar sustentação, Deus vai te dar estratégia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor movimenta a minha mão, o Senhor movimenta a tua mão, o Senhor está contigo no momento da angústia, o Senhor está contigo, mas Ele está dizendo, aquietai, Ele está dizendo que a vinda do Senhor está próxima, então Ele está dizendo, prepara o santuário. E quem é o santuário, igreja? O santuário sou eu, o santuário é você, a morada do Altíssimo, a morada vivente daquele que nos ensinou, daquele que nos tirou das trevas para a luz divina, daquele que falou que eu e você era manancial de águas, Arabadai Sudandai, que a tua vida é ali, testemunhas para que outras vidas venham entender, ouvir de ti e receber da presença de Deus e ser transformado através de sua palavra, a palavra da transformação, a palavra que renova, a palavra que nos vivifica, a palavra que faz a morada eterna na presença do Altíssimo Criador. Aleluia, Jesus. E quando nós lemos no versículo 12, aguardando e apressando vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos arderão e se fundirão, mas nós, segundo sua promessa, aguardando os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Às vezes nós pedimos para o Senhor se apressar. Apressa-se, Senhor, a me ajudar. Apressa-me, Senhor, a me socorrer. E quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, faça a sua justiça, Senhor, sobre a minha vida. Senhor, faça a sua justiça, Pai. Porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas o Senhor está dizendo, igreja, o céu, aonde Ele mesmo disse que Ele não tocaria mais esta terra, mas o povo poderia vê-lo em altas nuvens, aonde Ele estará chamando o povo santo, Arabadai. Então quando o Senhor está dizendo aí, Senhor Jesus, quando Ele fala segundo a sua promessa, aguardando, então o Senhor está dizendo que eu preciso guardar, eu preciso crer, eu preciso entender tudo aquilo que Deus Ele tem falado sobre a nossa vida, sobre a nossa história, igreja. Porque quando Deus usou a vida do apóstolo Pedro, naquele momento, quando Jesus aparece para ele e diz, Pedro, quando você era jovem, você ia para todo lugar, mas vai chegar um momento que vão querer te levar e você não vai querer ir para aquele lugar. Então, quando o Senhor estava dizendo da vida, o Senhor estava dizendo da morte. Então, o Senhor estava dizendo que Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. Só Ele que pode executar, só Ele que pode dizer quando é o fim, quando acabou. Tudo está nas mãos de Deus. Quando Deus Ele fala que há uma trajetória a se seguir, igreja, quando nós determinamos a nossa vida, dizendo, Senhor, eu sou e eu quero ser, Senhor, grande Deus e eterno, aquele homem, aquela mulher de Deus que ouve a tua palavra e recebe, Senhor, de ti, ó grandioso Deus. Mas o Senhor mesmo diz em sua palavra que todo aquele que crê em mim
todo aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Aleluia, Jesus. E ele diz no versículo 4, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação em longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada, falando disso com todas as suas epístolas, entre as quais há um ponto difícil de entender, que os idônetos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para que sua própria perdição. Por que, igreja? Porque apóstolo Paulo, ele, como eu mesmo disse, ele não conheceu a Cristo, Jesus Cristo. Ele foi ali, teve um encontro com Jesus, todos nós sabemos, ali quando ele estava no momento de perseguição aos cristãos, onde o Senhor se apresentou a ele, e ali houve uma grande transformação. E muitos não entendem como que um homem que não conheceu a Jesus, assim fisicamente, pôde escrever tantas epístolas, assim, da história de Jesus e os seus feitos. Mas por que isso acontece, igreja? Para que venha causar dúvida, para que venha causar espanto. Mas mesmo assim, o apóstolo Pedro diz no versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, apóstolo Pedro vem dizer, eu conhecia Jesus, eu vivi com Jesus, eu vi os feitos que Jesus fez através sobre esta terra em pouco tempo. Eu vi os milagres, eu vi tudo que ele fez, a mudança ali, a transformação de água para vinho. Eu vi tudo que está escrito na Bíblia. Algumas coisas eu ouvi, outras eu vivenciei. Apóstolo Pedro está dizendo isso, mas Paulo, em sua certeza, em sua epístola, ele diz com clareza, ele diz com veemência tudo aquilo que o Senhor Jesus ele fez, e ali não pode causar nenhum dano, porque quando nós lemos, nós vivenciamos, porque nós passamos da parte carnal para o espiritual. Aí nós vamos entender que verdadeiramente há um Criador, há um protetor, há um advogado, e tudo quanto ele fez naquele tempo passado, ele ainda faz nesse tempo presente. Aleluia. E por isso, irmãos, no último versículo, apóstolo Pedro diz, antes crescei da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele seja dada assim, agora como o dia da eternidade, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, quando o Senhor está dizendo aqui, crescei na graça e no conhecimento, ele está dizendo, crescei no amor e crescei na sabedoria. Porque o Senhor, nós fomos salvos pela graça, então nós fomos salvos pelo amor de Cristo. E o conhecimento a qual ele nos deu é de que devemos amar, dar glórias, engrandecer e sermos testemunhas vivas de tudo que o Senhor ele fez para com a nossa vida, para com a nossa história. E quando o Senhor ele fala através da vida do apóstolo Pedro, aonde que nós devemos crescer na graça, do conhecimento, ele está dizendo que se é para ser, seja. Se é para fazer, faça. E se for para fazer, medite. Como ele mesmo diz que nós devemos meditar no livro da lei de dia e de noite. Então, igreja, que a cada momento
que a cada caminhada, assim como Deus, Ele falou comigo e com vocês, que Deus, Ele possa muito mais falar através desta palavra, a qual entregou ao Senhor as nossas vidas. Porque Ele mesmo fala na palavra do livro de Apocalipse, do capítulo 21, onde Ele fala sobre o novo céu e a nova terra, do versículo 7. Quem vencer herdará e todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então hoje o Senhor está nos encorajando a guardar a promessa de sua vinda, como vigilante, paciente, buscando em sua palavra, buscando em sua verdade, porque aonde o Espírito, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Então que nós venhamos ouvir, engrandecer e ter a certeza que Deus, Ele faz a promessa e Ele cumpre todas as promessas, assim como Ele disse de sua vinda. Amém? Que tenham todos uma boa noite, que Deus venha falar mais e mais através desta palavra para mim e para você, porque o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Ele quer que nós venhamos todos, toda a humanidade, venham ao arrependimento. Aleluia, Jesus. Então, irmão, esta palavra foi que Deus entregou para a gente, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, e que nós venhamos a buscar a face do Senhor, que nós venhamos estar vigilante, tudo que Deus Ele falar na nossa caminhada, porque nós sabemos que muitos virão e tentarão nos enganar, mas assim como diz em sua epístola, ainda de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19, ele me diz assim para mim e para você, só para finalizar, que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei e em estar atentos, como há uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e as estrelas, a alva, apareça em nossos corações. Então, a palavra está dizendo que mesmo que você esteja no momento de tribulação, no momento onde parece estar tudo escuro, o Senhor está dizendo que há uma luz que alumia a escuridão. E qual é a luz que ilumina a escuridão? É a tua esperança em Cristo Jesus, e o qual o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração, o teu deitar e o teu levantar. Então que tenham todos uma boa noite, um bom início de semana, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um, e seja vigilante, porque os malfeitores, aqueles que tentam denegrir, desencorajar a sua vida e a tua história, estão tentando, mas a mão forte do Senhor é maior, porque é ela que está guiando os meus passos e os teus passos. Estejam todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém. Deus abençoe.